Olá, eu sou o professor Zilmar, eu sou professor da Escola Cidadã Integral Professor Crispim Coelho e estamos aqui para mais um vídeo, né? Então nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar as peças que vêm no kit EduTech ED08. À medida que a gente vai mostrando as peças, a gente vai mostrando também como elas podem ser utilizadas. Vamos às peças que vêm no kit, certo? Então no kit ele vai vir essa bandejinha. Você pode abrir as sacolinhas e dispor as peças na bandejinha conforme, ou então o mais próximo possível do encarte que vem no seu kit. Mas como esse kit ele vem muitas peças, então não vai dar para colocar todas elas aqui. Então aqui é um modelo de como algumas ficariam. Então as peças sobressalentes ou as peças pequenininhas que tem muita facilidade de perder, você pode colocar ou num potezinho de margarina ou num potezinho assim como eu fiz, né? Então aqui eu tenho os pinos, né? Ó, vários pinos, e aqui eu tenho os conectores dos pinos. Então eles estão todos numa caixinha separada. Você pode colocar eles assim, certo? A primeira peça que eu quero falar é essa peça aqui, que é uma peça bem importante no kit. O nome dela é viga. Então a viga, que são essas peças sempre aqui, ó, na vertical ou na horizontal, essas pecinhas, ela tem esses buraquinhos aqui. Então você vai perceber que você vai chamar ela viga de algum número, viga de 7, viga de 5, viga de 3, que significa esses espaçozinhos que ela tem, tá certo? Essa aqui é uma viga de 3, 6, 9, 10. Essa aqui é uma viga de 10, certo? E aí, assim tem outras vigas, certo? Então, se baseando nessa de 10 buraquinhos, aí eu venho e coloco aqui, ó. Essa viga aqui é uma viga de 11. Então, eu tenho uma viga de 10, uma viga de 11, e aí eu vou medindo as outras vigas, né? Com base nessa. Então, essa aqui, ó. Se essa aqui é de 10, essa daqui é de 13, então essa viga é de 13. São essas peças aqui na vertical, na horizontal, são peças retas. Aqui eu tenho essas pecinhas pequenininhas aqui, ó. E essas pequenininhas, elas se juntam para formar uma outra peça. Então, ó, a gente vai juntando ela e aí a gente vai formando uma peça chamada de esteira. Então, a esteira ela serve como uma das rodas dos nossos robôs. Então essa aqui são as pecinhas da esteira. Aqui são as barras. As barras, é claro que essas peças você pode criar nomes para essas peças, entende? Então essa aqui é a barra, e essa aqui é uma barra ou um eixo que ele tem como se fosse uma travinha aqui. Então, quando eu vou colocar essa barra que não tem a travinha na minha viga, ela vai passar direto. E essa barra aqui, ela vai fazer com que trave. Então, ela vai travar o meu movimento. E as barras, você vai medir elas. Existe barra também igual às vigas. Essas barras elas são numeradas. Então, existe barra de 1, barra de 3, barra de 2. E como é que você vai medir de uma forma eficiente? Você pega uma barra, pega uma viga, toma ela como referência e coloca a barra para poder medir. Então, essa viga aqui é de 10. Então, você percebeu que ele passa um espacinho aqui, ó. E esse espaço é de mais ou menos 2 buraquinhos. Então, essa aqui, provavelmente, é uma barra de 12. Entende? Aqui eu tenho vigas angulares. A gente chama de vigas angulares, que são as mesmas vigas assim, mas elas têm ângulos. Nesse caso aqui, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho uma viga de 3, então as vigas de 3, elas têm uma corzinha diferente. Então tem uma verde, tem uma amarela, tem aqui azul. Cadê?
azul e vermelha. Então, deixa eu ver. E aqui essa vermelha. Então, as vigas de 3, eu tenho 4 cores diferentes. Isso serve para as minhas construções. Aqui, agora, eu vou mostrar para vocês conectores. Esse conector aqui pequenininho, preto, ele é chamado de conector de 2. Por quê? Porque ele tem meio que 2 centímetros, digamos assim. Então, ele tem 2 espacinhos. Esse outro cinzinha também é um conector de 2. Mas existe uma diferença sutil entre esses dois conectores. Esse conector, ele tem como se fosse umas ruguinhas que é para meio que travar o movimento da peça. Você vai perceber que o movimento ele vai ser meio dificultoso, enquanto esse conector aqui seria um conector de movimento. Então é um conector onde a viga ela vai poder se mexer mais livremente. Então esse daqui tem uma travinha, então ela vai se mexer, mas com uma certa dificuldade. E esse daqui, ela vai se mexer livremente, porque ele não tem as ruguinhas que faz com que a peça trave. A mesma coisa acontece com os conectores de 3. Existe o conector de 3, esse azulzinho, que ele também tem a travinha, que é bem similar a esse conector de 3 bege. Só que esse conector de 3 bege, ele não tem a trava. Então, ele é um conector de movimento, assim como o conector de 2 cinza. Então, essa é a diferença entre os conectores de 2 e de 3. A gente tem um conector de 3 um pouco diferente. Esse daqui, ele é chamado de conector de vigas. Então, a gente vai conectar vigas com esse conector aqui. Aqui, eu já tenho um conector que uma parte é um conector de 3 também, mas uma parte a gente vai conectar a viga e outra parte a gente vai perceber que tem uma cruzinha, é um conector de barras. Então, a gente vai conectar uma viga a uma barra. Esse conector vermelhinho. Algumas pessoas chamam ele de tocha por causa do formato dele, porque ele tem essa cabecinha aqui no formato de uma tocha. Aqui eu tenho outros conectores, né? Conectores de peças. Então, são conectores diferentes para a gente fazer diferentes construções. Então, aqui, um conector um pouquinho diferente. Eu chamo esses conectores diferentes aqui de peças especiais. Mas, como tem muitas, aí eu não consegui ainda dar nome para todos. Mas você pode ir meio que criando nomes para as peças. Essa daqui, parece uma letra H. Então, você pode chamar ela de H, conector H. Entende? E esses outros aqui, conectores meio que parece um Tzinho, você pode chamar esse aqui um conector T, não sei. Você vai criando nomes para essas peças. Essas peças são conectores de barras e são conectores de barras, certo? Esses conectores aqui. Aqui eu tenho mais conectores. Cada conector são conectores bem diferentes um do outro. Mas você pode, esses conectores eles são planejados para você fazer as suas construções. Esses conectores aqui, você pode criar um conector diferente. Então, desses dois conectores aqui, você consegue perceber que esse se encaixa nesse, Então, é só você pegar uma barra de um e colocar aqui, Você vai formar um novo conector. Aqui, eu tenho um conector diferente. E aqui estão as nossas peças para o nosso kit EduTech ED08. Aqui eu tenho as outras peças sobressalentes, outras barras angulares, então ângulos diferentes. Esse ângulo aqui parece uma letra J, não é? Então é uma barra chamada de barra angular. E assim como essa, existem várias outras barras angulares de vários tipos e vários tamanhos. Aqui, alguns tipos de barras angulares, certo? Essa daqui é um pouquinho diferente também, Então, várias barras angulares para a gente fazer as nossas construções. Essas são chamadas de barras regulares, barras retas. E agora a gente tem essas pecinhas aqui, Essas pecinhas elas servem como meio que carenagem
ou meio que asas, ou meio que pás de ventilador, dependendo da sua construção que você vai fazer com o seu kit, certo? Então, diante de várias construções que temos, essa pecinha aqui, ela pode assumir várias funções diferentes. Então, ela pode fazer a função de carenagem, isso é, de cobrir a estrutura do seu robozinho. Ela pode, sei lá, fazer como se fosse uma asinha, assim, por exemplo, um carro de Fórmula 1, e aí você tem as asinhas dianteiras. Então, não sei. Você vai fazer a sua construção, certo? Aqui eu tenho uma pazinha, uma pá, e essa pá, ela é bem útil quando você for fazer rampas. Então você coloca essa estrutura e ela serve como uma rampa para o seu robozinho. Aqui nessa parte do kit, aqui, ó, a gente tem as nossas engrenagens. Então as engrenagens, ela vai servir para dar um movimento aos nossos robôs, certo? Então aqui eu tenho engrenagens maiores, tenho engrenagens para dar velocidade e engrenagens para dar força à nossa estrutura, certo? Então essas engrenagens, elas são nomeadas pela quantidade de dentes que ela tem. Dentes são esses espaços aqui que as engrenagens têm, certo? Então, existem engrenagens maiores e existem engrenagens menores. Existem engrenagens mais fininhas e existem engrenagens mais grossinhas. Ainda na categoria das engrenagens, a gente tem algumas engrenagens diferentes. Essa engrenagem aqui, ó, ela vai servir, ela tem um espaçozinho aqui, um vinco, ela vai servir como polia. Então eu posso colocar um fiozinho aqui e, por exemplo, fazer um elevador, ou então um robô que suspenda algo através de um fio. Então essa engrenagem aqui, ó, ela vai servir como uma polia. Tem uma engrenagem bem interessante, que é essa daqui, ó. Ela é chamada de rosca sem fim. Também é para dar um movimento, e ela, junto com essas outras engrenagens aqui, ó, ela vai, à medida que ela vai se movimentando, ela vai, ó, dando movimento aqui, ó, para essa engrenagem aqui, ó. E o movimento dela, como ela é chamada de rosca sem fim, vai ser um movimento meio que infinito. Então vai dar um movimento constante às nossas engrenagens. Aqui eu tenho uma engrenagem com 4 dentes, né? E aqui eu tenho uma engrenagem que é para transferir movimentos. São 2 peças e elas se juntam. Lembra que eu disse que 2 peças podiam formar uma? Pronto. Então aqui, ó, a gente junta. E essa engrenagem aqui, ela ganha um nome diferente. Turntable. Então, turntable é uma engrenagem de transferência de movimentos. Então, sei lá, você quer fazer um esquema de um sistema solar robotizado. Então, você consegue fazer com essa engrenagem aqui. Ela vai ter, por exemplo, um movimento para a esquerda e um movimento para a direita. Ainda na categoria das engrenagens, a gente tem os pneus. Então, ó, as rodas e pneus, né? Então tem essa estrutura aqui que vai servir como a roda do nosso robô. Essa aqui é chamada de roda grande. Então essa estrutura da roda, ela vem com a roda, que é essa parte cinzinha, separada do pneu. Que aí quando eu junto, vai formar a minha roda grande, certo? Então aqui eu tenho uma roda grande. E aí, junto com a polia, você entende que isso aqui é uma polia? Então eu tenho aqui, cadê? Então eu vou juntar isso aqui na polia e vai me formar um pneu fininho, que a gente vai chamar ele de pneu pequeno. Então, se a gente quiser colocar um pneu grande e um pneu pequeno no nosso robô, a gente pode criar, ó, juntei 2 peças e criei uma nova. Então, uma polia acabou virando uma roda. Aqui agora a gente tem um exemplo de 3 estruturas formadas com aquelas nossas peças, né? Então a primeira estrutura é essa daqui, ó. Tá vendo que parece com a esteira de um trator? Então aqui eu tenho um motor, eu tenho engrenagens, eu tenho barras angulares e
as minhas rodas e conectores e a barra aqui, ó, para formar o eixo da minha roda. Então aqui eu tenho uma esteira, aqui eu tenho uma garra. Vocês lembram que os conectores eles podem dar movimento às peças? Então aqui eu tenho os conectores cinza. Então esses conectores cinza, ó, vai dar um movimento fluido à minha garra. Se eu colocasse no lugar desses conectores cinzas, conectores pretos, como esse conector aqui, ele ia dar um movimento mais pesado à minha garra. Eu teria que fazer mais força. Não seria um movimento tão fluido. E aqui eu tenho uma outra estrutura que esse daqui é um dos primeiros robôs que a gente vai produzir aqui no nosso canal. Ele é chamado de robô quadrúpede. Então ele é uma das primeiras atividades do nosso livro de atividade. Ele é formado por um motor médio e aqui outras estruturas, né? Conectores, a rosca sem fim para dar um movimento a essa minha engrenagem e essa engrenagem transferir o meu movimento contínuo para as minhas peças. Então aqui as minhas peças eu tenho, ó, barras retas, conectores e barras angulares, ó. E esses conectores, pinos de 3, pinos de 2 para fazer as nossas conexões. E obviamente as nossas barras que é para a gente fazer os nossos eixos, né? As nossas conexões de eixo. Então é isso. Isso são alguns exemplos que podemos fazer com as nossas peças, dos nossos kits. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre os motores do nosso kit. Então a gente vai ver um pouquinho das funcionalidades dos motores e dos sensores. Com isso a gente termina o nosso vídeo e até a próxima.